Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dando continuidade ao conteúdo de resolução de sistema por matrizes. A gente vai ver agora o formato escada para resolução de sistemas lineares com essa ferramenta fantástica que é as matrizes. Então vamos lá. Então, já conhecendo o que é uma matriz, as primeiras propriedades que a gente já viu em vídeos anteriores. Caso você não tenha visto, volta aí e dá uma olhada na playlist lá que está disponível tanto na nossa plataforma como no canal do YouTube, tá? Então, olha só, a definição é o seguinte: dada uma matriz tá, com m linhas e m colunas, lembrando que essa matriz também representa um sistema, tá? Que a gente pode associar sistema a matrizes, que a gente viu em vídeos anteriores. A gente vai chamar ele de uma matriz linha reduzida forma escada se ela obedece essas quatro propriedades e ela vai ter essa aparência aqui, tá? Uma aparência como se fosse de escadas. E aí aqui o detalhe é, aqui nós vamos ter o elemento 1, 1, 1, 1 e esses demais que estão aparecendo aqui são elementos iguais a zero, tá? Então a forma escada ela faz esse detalhe pra gente, porque a gente faz uma ligação entre a matriz e um sistema. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se isso aqui for x, y, z, então nós teríamos aqui que esse valor representaria x, esse y e esse z igual a alguma coisa aqui que a gente vai ver aqui nos exemplos. Então, vamos lá para as propriedades. A primeira propriedade é o seguinte: o ideal da forma escada é que o primeiro elemento não nulo de cada uma das linhas seja igual a 1. Ou seja, dada uma determinada matriz ou um sistema, a nossa prioridade vai ser deixar esse primeiro elemento em cada linha sendo igual a 1, tá? Lembrando que esses elementos que estão aqui, ó, debaixo do número 1, a gente vai colocar eles igual a zero. Não que a gente vá colocar, tá? A gente vai fazer operações básicas, tá? De somar, subtrair, multiplicar por um número. Só não pode multiplicar por zero, tá? Porque aí anularia a linha inteira. E fazendo assim, a gente, né, meio que estaria errando na questão. Mas a gente vai fazer operações básicas para transformar esses números iguais a 1. E aí é o seguinte, cada coluna tem que fazer com que todos os outros elementos sejam iguais a zero, tá? Traduzindo aqui o que está escrito. Então, por exemplo, se esse número aqui é o 1, todos os outros aqui tem que ser zero. Se esse aqui é o primeiro, que é igual a 1, então o de cima e o de baixo tem que ser zero. E assim por diante, tá? Então, essa é a condição de sendo da forma escada. Toda linha não nula, ou seja, toda linha que aparecer igual a zero numa determinada matriz, ela tem que vir abaixo das outras que não são nulas. Então, aqui é legal porque a gente vai empurrando para baixo, a gente vai trocando as linhas caso elas se anulem. E a última propriedade, se as linhas de 1 até R são linhas não nulas, e se o primeiro elemento já for igual a 1, então a gente vai, tipo assim, cada elemento não nulo vai sempre interpondo aqui nos outros, tá? Fazendo com que esse formato escada venha aparecer. Vamos ver aqui no exemplo. A forma escada ela vai fazer o quê? O primeiro elemento da primeira linha tem que ser igual a 1, tá? Na segunda linha, esse primeiro tem que ser 0, e aí o próximo tem que ser igual a 1. E aí, na terceira linha, os dois primeiros tem que ser 0 e o próximo tem que ser igual a 1, tá? Não que eles vão ser iguais a 1. A gente vai impor operações para que eles sejam 1, e aí eu vou mostrar nos exemplos como que se faz isso. Aí um detalhe importante, nesse caso aqui, ó, essa matriz ela não está na forma escada, porque esse elemento aqui deveria ser anulado, tá? Se a gente fosse traduzir isso aqui para um sistema padrão, essa matriz está dizendo o seguinte, ó, que x mais 0y mais 0z é igual a 0, y menos z é igual a 0, e aqui embaixo diz que z é igual a 0, tá? Esse aqui é o sistema. Apesar disso aqui não estar na forma escada, a gente consegue resolver esse sistema. E nesse caso aqui, ó, como z é igual a 0, aqui ó, x e o y vão ser 0, então fica só x não, y e z é 0, então x é 0. E se o z é 0, obrigatoriamente o y também tem que ser 0, tá? Então, não cumpre a condição, mas dá para a gente resolver o sistema. Nesse caso, as três incógnitas são iguais a 0. Esse segundo exemplo também não é a forma escada, porque não está no formato da forma escada. Como que isso aqui estaria na forma escada? A gente teria que mudar
a segunda linha para a primeira e a primeira linha para a segunda, tá? Mesmo assim, ainda não estaria no formato escada, porque o primeiro elemento aqui é igual a 2, igual a 1. Aí aqui a gente só divide por 2 para transformar na forma escada. Se eu dividir a segunda linha por 2, fica 0, 1, meio, 0, 0, 0. Agora está na forma escada, né? O primeiro elemento não nulo é sempre 1, e aí abaixo deles é 0. E a última questão aqui está na forma escada. E aqui lembrando, tá, gente? Se a gente estiver associando essas matrizes a sistema, por exemplo, essa aqui, ó, é xy igual a esses valores aqui. Nesse caso, o y vale, o 2y vale 1, ou seja, y vale meio. E aqui, ó, o x vale menos 3. Esse formato aqui também não está na forma escada porque a linha não nula não está na parte de baixo, ó, ele tem que estar na parte de baixo. Ou seja, você precisaria permutar. Nesse caso, nós teríamos x, y, z e w. Então, eu sei que o y menos 3z é 1. E aqui embaixo, eu sei que o menos w é 2, tá? E aqui está na forma escada porque o primeiro elemento não nulo dessa linha é 1. O primeiro elemento não nulo dessa linha é 1. A linha nula está aqui na última linha. Tá embaixo de todas as outras, e o elemento aqui que está acima do 1 também é 0, tá? A coluna que tem 1, os outros elementos tem que ser 0. Esse aqui não é obrigatório ser 0, porque não tem 1 aqui na segunda nem na terceira linha, então não tem essa obrigatoriedade, tá certo? Vamos por exemplo, que aí vai ficar mais claro como que a gente aplica essa questão de usar a forma escada, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer, como de praxe, né? Vamos fazer aquele exemplo simples. X mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. A gente já sabe a solução, né? O x é 2 e o y é 1. E aí, 2 mais 1 dá 3 e 2 menos 1 dá 1, que a gente fez em vídeos anteriores. Aqui a gente vai só aplicar o método escada. Como que se aplica o método escada? A gente vem, monta primeiro a matriz. No caso, a matriz vai ser 1, 1, 3, 1, menos 1 e 1. Como que a gente faz a forma escada? A gente vai observar. Se o primeiro elemento é igual a 1, ok. Então, o que eu tenho que fazer é anular esse carinha aqui. Como que eu faço? Eu posso aplicar a seguinte regra. Eu vou pegar a linha 2 e vou transformar ela em linha 1 menos linha 2. Ou linha 2 menos linha 1 também dá certo. Aí eu venho aqui e monto a minha matriz. Ó. Primeira linha eu não mexo, fica 1, 1, 3. E a segunda linha eu efetuo a subtração. Ó. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1 dá 2. Por causa do menos da fórmula, e o menos daqui dá mais, então fica 1 mais 1, 2. E 3 menos 1, 2 também. Aí nós vamos fechar aqui a nossa matriz. Próximo passo é forma escada. O primeiro elemento agora da segunda linha, esse tem que ser 1, mas não é. Então não tem problema, a gente vem aqui, pega a linha 2 e divide ela por 2, tá? Então, dividindo a linha 2 por 2, nós vamos obter o seguinte resultado. Vamos colocar aqui embaixo. Primeira linha eu não estou alterando, então eu irei repeti-la. E a segunda linha eu faço alteração, né? Divido por 2. Então, 0 dividido para 2 é 0. 2 dividido para 2 é 1. E aí, acaba, né? Bom, o próximo passo é o seguinte. Toda coluna que contém esse número 1, então o próximo dígito tem que ser 0, né? Os elementos que estão na mesma coluna aqui, ele tem que ser 0. No caso, a gente tem que anular esse carinha aqui. Como o exemplo é simples, não vai dar muito trabalho para a gente fazer isso. Basta eu fazer o quê? Pegar a linha 2, ou melhor, agora eu vou alterar a linha 1, né? Então, linha 1, e eu altero pela linha 2 menos linha 1, ou melhor, eu vou fazer ao contrário. Vou fazer linha 1 menos linha 2, porque por conta do sinal, senão eu teria que multiplicar por menos 1. Então vamos lá. Segunda linha eu não vou alterar, vou deixar ele nesse formato, mas a primeira linha vai ser alterada pela subtração. Ó. 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1, 0, e 3 menos 1,
2. Aí a gente obtém essa matriz. Qual que é o diferencial dessa matriz aqui? É porque a primeira coluna representa x, a segunda y e a terceira é o termo independente. Se tivessem mais colunas, aí nós completaríamos com as variáveis, né? X, y, z, w e assim por diante. Então, para a primeira linha, nós temos que o x é igual a 2. E na segunda linha, o y é igual a 1. Então, a gente já chega na solução do problema só observando esse detalhe. A solução é o par ordenado 1, 2, tá? Lembrando que a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é o y, tá? E aí, assim, para exemplos simples como esse aqui, a gente já viu, né? O método da adição é muito mais eficaz, porque você consegue chegar ao resultado facilmente, sem fazer muito cálculo, então não vale a pena você perder tempo fazendo com matrizes, tá? Com exemplos simples. Mas pelo menos, se você quer aprender de verdade, é interessante você responder, tá? Esses exemplos simples para abstrair o conhecimento deles. Bom, mas como eu falei, esse exemplo aqui é bem simples, então deixa eu pegar um exemplo um pouco mais complicado, um pouco maior, para a gente estar vendo como que se aplica a matrizes maiores, tá? Porque em matrizes maiores as coisas não ficam tão fáceis, tá? Fica um pouco mais difícil de serem feitas, mas vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos primeiro, tá? Essa aqui é uma matriz qualquer, peguei do livro aqui, aleatório. E a gente vai montar primeiro a matriz que representa esse sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é monta-se a matriz, tá? Lembrando, a primeira coluna da matriz representa o x, então vai ficar 1, 2 e 1. Você pode começar representando a coluna, representando a linha, não tem problema a ordem aí, tá? Desde que você siga a ordem x, depois y e depois z, e lá no final os termos independentes da matriz ampliada. Substituindo aqui, nós temos agora a matriz ampliada e vamos tentar usar o formato escada para responder a matriz. Bom, a primeira condição está satisfeita, ou seja, o primeiro elemento da primeira linha é 1, porém a segunda condição é que os elementos que estão na mesma coluna que ele têm que ser anulados, tá? Então a gente vai fazer duas operações de uma vez só. A gente vai pegar a linha 2, tá? Vou até fazer aqui em cima, ó. A linha 2 a gente vai trocar pela linha por duas vezes a linha 1 menos a própria linha 2, tá? Então a gente vai pegar, multiplicar a linha 1 por 2 e depois subtrair da linha 2. Depois que a gente fizer esse cálculo, aí a gente vai anular a terceira linha. O que eu faço para a terceira linha se anular? Eu só vou pegar a linha 1 e subtrair da linha 3, tá? Só isso. Eu posso fazer a subtração direta, que a gente vai chegar no resultado de boa. Vamos lá então para o resultado. Como a linha 2, ó, a linha 2 aqui, a linha 1 eu vou ter que multiplicar ela por 2. Então eu vou fazer aqui rápido, tá? Ó. 2 vezes 1 dá 2, 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 2 dá 6 e 1 vezes 2 dá 2. Esse número de laranja que eu acabei de colocar serão os resultados para a segunda linha, tá? Para ser usado na segunda linha. Então, só tenham cuidado nisso aí. Eu vou repetir aqui a primeira linha que eu não vou fazer alteração e lembrem-se, aquele número de laranja não é o resultado da primeira linha, tá? É o valor que eu vou estar utilizando para subtrair da linha 2, ó. Na linha 2 eu vou pegar a linha 1 vezes 2, ou seja, 2, 8, 6 e 2, e vou subtrair da linha 2. Então, 2 menos 2 dá 0, e tem que dar 0 porque esse é o principal motivo da gente estar fazendo isso. 8 menos 5, 3. 6 menos 4, 2. E 2 menos 4 dá menos 2, tá? Fiquem atentos pro sinal para vocês não errarem. Última linha, a gente só vai subtrair da linha 1. Então, agora eu não vou usar o laranja, tá? É a própria linha 1 normal. 1 menos 1, 0. 4 menos 6, 7. 3 menos 2, 5. E 1 menos 5, menos 4, tá? Dependendo do tipo de matriz, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis e as operações vão ficar um pouco mais pesadas, mas tudo depende do tipo da matriz, tá? Agora observem, ó, os elementos aqui a gente conseguiu anular. O próximo passo é a gente transformar esse valorzinho aqui no número 1. Ele tem que ser 1, mas não é. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a linha, no caso a linha
2 e vou dividir ela por 3, tá? Simples assim. Observem que vai aparecer frações na nossa operação agora, tá? Mas não tem problema, a gente vai aprender, né? A gente vai fazer as operações com frações normalmente. Vou reescrever aqui, né, a linha 1, que é 1, 4, 3, 1. A linha 3 eu vou repetir também, porque eu não estou fazendo operação nesse momento com ela. E agora eu vou efetuar aí a divisão por 3. Dividir por 3 é tranquilo aqui, no caso 0 dividido para 3 dá 0, 3 dividido para 3 dá 1, agora vai ser 1, né? 2 dividido para 3 dá 2 terços, então vou escrever aqui 2 terços, e menos 2 dividido para 3 dá menos 2 terços. A gente não vai colocar o número, porque senão vai ficar uma dízima infinito, né? 0,6666, então não vale a pena. Próximo passo agora é o seguinte: os elementos que estão na primeira linha e na terceira linha, nesse caso, tem que ser 0. Então a gente tem que anular esses dois valores, tá? Uma dica importante: quando eu vou fazer essa operação, a pergunta seria a seguinte: por que número eu tenho que multiplicar a minha linha para poder efetuar essa subtração? Então, olha só, eu vou alterar a linha 1 e vou alterar a linha 3. Para fazer essa alteração, eu tenho que subtrair, né? Subtrair a linha 1 pela linha 2. Mas como que eu faço isso? Como aqui é um 4, então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar 4 vezes a linha 2 e subtrair da linha 1, tá? Ou o contrário, né? Vamos fazer assim: nós vamos pegar a linha 1 e subtrair de 4 vezes a linha 2. Por que eu estou fazendo nessa ordem? Se a gente colocar o 4 aqui na frente e subtrair a linha 1 no final, os resultados darão negativos. Aí eu não quero que esse número fique negativo aqui, senão depois eu teria que multiplicar por menos 1, tá? Se você quiser, você pode fazer um teste e você vai observar que vai ficar negativo. Eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas é porque essas operações elas vão ser longas mesmo, e na live vocês vão ver ainda mais a longevidade que serão essas questões, tá? Então vamos lá. A segunda linha é a linha pivô, tá? A gente chama de linha pivô, que eu não vou alterar ela. Alguns termos que eu esqueci aqui nesse vídeo, eu provavelmente na live a gente vai ficar conversando e falando sobre isso, então fiquem tranquilos. Vamos lá, então a linha 1 eu vou subtrair de 4 vezes a linha 2. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, de laranja, eu vou multiplicar a linha 2 por 4. Então vai ficar, ó, 0, 4. 4 vezes 2 dá 8, então aqui vai ficar 8 terços. E aqui vai ficar menos 8 terços. E por que eu estou colocando esses valores aqui pequenininho? Porque fica mais fácil para eu fazer a subtração, né? Eu vou pegar a linha 2 e subtrair de 4 vezes a linha 1. Pegar a linha 1 e subtrair de 4 vezes a linha 2. Então, ó, 1 menos 0, então vou subtrair com o laranja, ó. 1 menos 0, 1, 4 menos 4, 0. 3 menos 8 terços. Aí aqui você tem que fazer no canto, tá? Ó. 3 menos 8 terços. Aí você coloca um aqui, tira o MMC. Nesses casos que só tem uma fração, gente, ó, você tem que dividir e multiplicar. Então é só você multiplicar, ó, 3 vezes 3, 9 e repete o outro, tá? No caso aqui vai dar 1 terço. Só você fazer isso que o resultado dá tranquilo. Vamos pegar agora 1 e subtrair de menos 8 terços. Então vai somar, no caso, 1 mais 8 terços. Ó, novamente, ó, você só multiplica direto, aqui vai ficar, ó, 3 mais 8 dividido por 3, que dá 11 sobre 3. E aí você coloca aqui o resultado, 11 sobre 3, tá bom? Lembrando que eu estou fazendo a operação com o de laranja e não com o de vermelho, tá? Dúvida, pausa aí, volta e revê a multiplicação para vocês aprenderem, tá bom? Próximo passo eu vou fazer aqui de verde, ó. Na linha 3, vejam que aqui é um 7, então eu vou pegar a linha 3 e subtrair de 7 vezes a linha 2. Por que eu estou fazendo isso com 7 vezes? Porque aqui é um 7. Para eu subtrair o 7, eu tenho que multiplicar pelo 7 lá. Então eu já vou multiplicar por 7 aqui, ó. Vai ficar 0, 7, 14 sobre 3 e aqui menos 14 sobre 3, tá? Esses números de verde e amarelo, esses círculos que eu estou fazendo, eles não precisam aparecer, tá? Eles até sobrecarregam o cálculo. Mas eu estou colocando aqui para vocês verem os números bonitinhos para não ter que fazer as contas de cabeça, tá? Então vamos lá. Linha 3 menos 7 vezes a linha 2. 0 menos 0 dá 0.
7 menos 7, eu estou fazendo com de verde, tá? 7 menos 7, 0. 5 menos 14 sobre 7. Ó, mesmo cálculo. 5 menos 14 sobre 3. Ó, multiplica direto, o resultado vai dar 15 menos 14 sobre 3, que dá 1/3. Aí eu venho aqui e coloco, ó, 1/3. Última linha. Menos 4 menos 14 sobre 3, ou seja, vai ser 4 mais 14 sobre 3. Multiplica direto aqui, ó, dá 12 mais 14, que vai dar 26 sobre 3, que não dá para dividir, né? Não dá para simplificar. Então, 26 sobre 3. Pronto. Finalizamos. Dúvida, pausa aí e revê de novo, ou anotem suas dúvidas para nossa live. A gente vai descer um pouquinho aqui. Bom, cumprimos aqui o requisito dos elementos dessa linha aqui, dessa coluna serem zeros, né? Então tem um que é 1 e os outros são 0. Agora nós vamos para a terceira linha, né? A terceira linha pivô. Agora, esse elemento precisa ser igual a 1. E aqui está fácil, né? A única coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar a linha 3 e multiplicar ela por 3. Por quê? Porque se está dividindo por 3, você multiplica por 3, 3 corta com 3, fica o 1. Então vai ser bem tranquilo essa operação. Então vamos repetir a primeira e a segunda linha da nossa matriz. Vai ficar 0, 1, 2/3 e menos 2/3. Bom, efetuando que a multiplicação por 3, fica 0, 0, 1, 26/3 para 3, você corta o 3 com 3, fica só 26. Gente, aqui é interessante porque se você estiver resolvendo o sistema sem necessidade de você fazer de forma escada, que a gente ainda vai finalizar, não finalizamos. Daqui você pode concluir que o z vale 26. Se você substituir nessa de cima aqui, tá? Você encontra o y e quando você substitui aqui, você encontra o x. Você consegue já resolver o sistema através desse formato aqui, mas a gente vai finalizar aqui a forma escada. E o que pede para a gente fazer isso na finalização da forma escada? A gente vai ter que anular esse elemento e anular esse elemento aqui, ó. Tá bom? Anulando esse elemento, a gente só vai ter o y. Anulando esse elemento, a gente só vai ter o x. Aí a gente vai dizer o quê? Que x é igual a isso aqui, né? O que sobrar aqui. Y vai ser o que sobrar aqui. E o z a gente já sabe que é 26, tá? Então vamos lá. Lembrando, tá, gente? A gente vai fazer o formato, até o formato final da forma escada, porque é um requisito aí desse formato. Porque a forma escada, ela vai nos explicar outras coisas que eu vou falar num próximo vídeo, tá? Vamos lá. Então a gente vai ter que anular o elemento da linha 1. Então o que a gente vai fazer? Ó? A linha 1 eu vou trocar pela linha 1 menos, tá? 1/3 da linha 3 agora. A linha 3 é a pivô. Lembrando, todos esses valores que eu estou multiplicando aqui, ó, são justamente os valores que aparecem aqui que eu quero que sejam 0. No caso aqui eu queria que o 4 fosse 0, multipliquei por 4. Eu queria que o 7 ficasse 0, eu multipliquei por 7 e subtraí. Ó. Aqui eu vou multiplicar por 1/3 e fazer subtração. E na segunda linha, né, obviamente, nós vamos subtrair de 2/3 e fazer aí a subtração. Então vamos lá, sem mais enrolação, para a gente finalizar esse vídeo, porque está longo. A terceira linha vai ser a pivô, então vou só repetir ela aqui. E uma coisa interessante, ó, quando você faz as operações, essa primeira parte que você já fez a operação escada nela, tá? Ela não se altera. Independentemente, porque quando você multiplicar 1/3 pela linha 3, ó, vai ficar 0 e 0 aqui. Então 0 mais 1 ou 1 menos 0 dá 1, 0 menos 0 dá 0, então permanece, tá? Então por isso que é interessante esse destaque. Mas vamos lá. Vamos começar pela linha 1. Vou fazer de laranja aqui a multiplicação por menos 1/3. Ó. Vai ficar 0, 0, 1/3 e 26 sobre 3, tá? Que na verdade era essa própria linha que a gente tinha antes aqui. Eu poderia ter subtraído direto, mas obedecendo a regra da forma escada, a gente tem que fazer desse formato aí. Agora é só subtrair, tá, gente? Ó, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0. 1/3 menos 1/3, estou subtraindo com o de laranja, tá? E agora 11 sobre 3 menos 11, 26 sobre 3, ó. 11 sobre 3 menos 26 sobre 3.
Quando os denominadores são iguais, você vai subtrair direto, tá? E repetir o denominador. 26 menos 11 vai dar 15, tá? Só que como o negativo é o maior, então vai ficar menos 15, e aí dividindo vai ficar menos 5. Então a resposta do x aqui é menos 5, ok? E agora vamos para o próximo, para finalizar essa conta e montarmos a nossa solução desse sistema, tá bom? O próximo agora é a segunda linha. A gente vai primeiro multiplicar a terceira linha por 2 terços. Ó, 0, 0, 2 terços e aqui 26 vezes 2, que vai dar 52 sobre 3. Também não dá para simplificar, tá? E aí nós vamos subtrair a linha 1, a linha 2 por 52 sobre 3. E aí o detalhe é justamente isso, ó. 0 menos 0. Eu vou subtrair com o de verde, tá? 1 menos 0. 2 terços menos 2 terços, 0. Então esses aqui eu já poderia colocar direto 0, 1, 0. Porque vai ter que seguir essa ordem por conta da forma escada. E agora o 2 menos 2 terços menos 26, 52 sobre 3, tá? Então menos 2 terços menos 52 sobre 3. Como os denominadores são iguais, a gente vai repetir, então vai ficar menos 54 sobre 3. Aqui dá para dividir. 5 dividido para 3 dá 1, sobram 2. 24 dividido para 3 dá 8. Então o resultado aqui é menos 18, tá? E aí a gente finaliza aí a nossa matriz. E agora sim, essa nossa matriz ela tá na forma escada. Deixa eu apagar essa parte aqui, ok? Ela está na forma escada, então vamos ver a análise, tá? Lembrando, x, y, z. Ah, tá. Aqui é zero, né? Aqui é zero, como eu tinha falado para vocês. X, y, z, e aqui são os resultados. Comparando as matrizes, a matriz com o sistema, ó. Primeira linha, x é igual a menos 5. Segunda linha, y é igual a menos 18. E terceira linha, z é igual a menos 26, tá? Menos 26, por causa do sinal de menos que apareceu ali. Então, com isso, tá, gente? Menos 28, na verdade, tá? Deixa eu até fazer aqui de novo, ó. Acho que é 28. Mas deixa eu... Então, 26 mesmo, tá certo. 26, 26. Então, a gente tem aqui... Menos não, mais 26. Tô colocando sinal aqui, gente, porque eu confundi com a linha 2, tá? É mais 26 mesmo. Então, essa é a solução do nosso sistema. Tá bom? Dá trabalho? Dá. Então a gente tem que se acostumar a fazer essas operações e treinar. Porque apesar de que manualmente elas parecem ser difíceis de serem feitas, mas computacionalmente elas são mais simples do computador fazer, por exemplo, do que fazer substituição, tá? Então por isso que é um método interessantíssimo para resolver problemas com sistemas lineares. Então peço que vocês deixem o like, se inscreva no canal quem não for inscrito e na nossa live a gente vai fazer mais exemplos desse conteúdo que eu quero que vocês aprendam bastante essa parte de resolver sistema por matrizes, tá? Que aí contempla agora o ensino médio. Método da substituição e método da adição são métodos que a gente vê no ensino fundamental e também no ensino médio. Então essa é a parte que começa as regras para o ensino superior, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Falou!